Aí, amados, de volta com o termômetro, não é? E a temperatura só subindo. É isso aí. E agora, amados, nós vamos ver a atitude de Judas Iscariotes em relação a Jesus. Nós vimos qual foi a atitude de Pedro. Pedro errou o mesmo erro que Judas. Judas traiu Jesus, Pedro traiu a si mesmo. O erro deles, traição. A atitude de Judas, ou a atitude de Pedro, desculpe, a atitude de Pedro quando errou foi a de que ele olhou para o olhar de Jesus, e o olhar de Jesus fez com que ele se arrependesse profundamente, depois chorasse amargamente, ergueu a cabeça e seguiu em frente. Essa foi a atitude de Pedro. Agora vamos ver a atitude de Judas Iscariotes. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Ok? Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 3. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Amados, aqui diz a palavra de Deus que Judas já agiu de começo completamente diferente de Pedro. Porque o próprio Senhor Jesus, antes de Pedro negar, disse: Pedro, quando tu te converteres, ou seja, quando tu te... O que leva à conversão, irmão? Irmãos, amados, o que leva à conversão, meus amados? O que leva à conversão é o arrependimento. Seria como se Jesus, Pedro, quando tu te arrependeres, Pedro, quando tu te converteres. Porque para se converter tem que haver um arrependimento. Então, diferença: arrependimento e remorso. Aqui diz claramente: então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso. Ele não estava tocado de arrependimento. Qual a diferença, Marta? A diferença é que quando nós estamos tocados de arrependimento, a nossa tendência é corrigir o erro e seguir em frente. Quando nós estamos tocados de remorso, nós não corrigimos erro nenhum. Acaba ali, para ali. Continua daquela mesma forma ou pior. Quantas pessoas chegam e falam e fazem coisas, o homem às vezes tem o péssimo hábito de bater na esposa, e muitas vezes a esposa perdoa e ele olha para ela e jura não mais fazer isso outra vez. Na verdade, ele está sendo sincero, ele não quer fazer aquilo. Mas ele não está tocado de arrependimento, ele está tocado de remorso. Às vezes ele bateu e até sentiu remorso. Poxa, bati nela, não deveria.
como ela também, não vamos colocar a culpa só no homem, não. Tem mulheres agressivas que batem nos homens, não é? Eu estou falando da agressividade em si, tanto de homens como de mulheres. Então, não faço mais. Mas ali é só remorso, não é arrependimento. Porque quando é arrependimento, não faz mais mesmo. Muda a atitude. Ou pelo menos tenta se mudar, procura se mudar. Se a pessoa é drogada, ela procura um tratamento, uma clínica de recuperação. Pode até ter uma recaída e fazer o erro, mas está tentando mudar. Se a pessoa parou, vamos supor que a questão o casal briga muito, a esposa pode até ter uma recaída, o esposo, e acontecer aquela briga outra vez, mas no cotidiano, no normal, não. Mas a gente vê que aquela pessoa está tentando mudar. Tentando criar, formar um clima de paz, um clima harmônico. Entende? Então, o erro, eu não sei qual é o seu erro, mas seja qual for o erro, é isso. É mudar. Precisa haver uma mudança. E precisa se fortalecer para que essa mudança ocorra. Então, é necessário essa mudança. Já Judas não teve esse sentimento de arrependimento, e sim de remorso. E o que é remorso, Marta e Helena? Sentimento de culpa. Entendeu? Sentimento de culpa. E o que é arrependimento também, Marta Irene? Sentimento de culpa. Porque se você se acha o certo, o correto, você não vai se arrepender do que você faz. Mas o que você faz, a sua atitude em relação a esse sentimento de culpa é que muda toda a história. Pegue o seu sentimento de culpa, que você errou com alguém, ou com alguma coisa, ou com Deus, ou consigo mesmo, porque, amados, nós precisamos massagear o nosso coração. Perdoamos às vezes todo mundo, menos a nós mesmos. Então tome a atitude de mudar o seu sentimento de culpa por arrependimento e não por remorso. É isso aí, amados. Foi um prazer dar esta palestra para vocês sobre o sentimento de culpa. E até a próxima, tá bom? Até a próxima videoaula com mais um tema aí para vocês, ok? A Marta Irene vai fazer uma operação, a cirurgia, mas recuperando, a Marta Irene vai estar aqui com vocês, dando essas palestras para vocês, ok? Beijo grande e que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, em minha vida e na sua vida. Beijo grande.